Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. Novamente estamos aqui para darmos sequência aos estudos da obra A Obsessão Silenciosa, que faz parte do projeto Espiritizar Saúde Espiritual. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao capítulo 6, que se intitula Como se manifesta a obsessão silenciosa, e vamos ver a parte relativa à obsessão em situações do cotidiano. Queremos agradecer aqui aos amigos do Rádio Portal da Luz e dos parceiros que estão participando também nessa transmissão. E vamos aqui fazer a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Vamos fazer alguns apontamentos para introduzir nosso estudo. Aceitar a tutela, a guarda, a orientação de Jesus e marchar em companhia dele. Dois aspectos aqui relevantes que Emmanuel destaca. Primeiro, pela atitude na qual o nosso livre-arbítrio é chamado a tomar o posicionamento de aceitar, de acolher a tutela de Jesus, mas sabendo que isso significará um primeiro passo, porque o segundo é marchar em companhia dele, é trazer a participação de Jesus nas várias situações que compõem o nosso dia a dia, sobretudo naquelas situações de testes, de provas, em que precisamos manter a nossa conexão com a espiritualidade benfeitora, com o Evangelho do Cristo, com a presença de Jesus. Marchar companhia dele. Isso vai se traduzir no resultado. Aprender sempre e servir diariamente. Todos os dias precisamos renovar a nossa disposição para estudo, para leitura, para aprendizagem, para o aprofundamento do nosso entendimento sobre os ensinos de Jesus. E associada a isso, a disposição que passamos a trabalhar dia a dia em nós, a de servir, a de ajudar, a de ser veículo de auxílio dos benfeitores espirituais, no amparo, na ajuda, na assistência a nossos irmãos que têm maior necessidade. E isso não tem um limite, porque Emmanuel lembra, para o bem infinito. A jornada começa agora, mas ela não tem término. Precisamos estar bem atentos
a essas advertências de Emmanuel e, ao mesmo tempo, esclarecimentos importantes. Vamos para o nosso tema: obsessão em situações do cotidiano. É claro que aqui se direciona, sobretudo, a obsessão silenciosa, a obsessão simples, mas que, na verdade, tem uma repercussão e uma produção de desastres existenciais muito grandes. Vamos ver agora a situação relativa ao dia a dia, a como estarmos atentos a essas situações dessas interferências espirituais sutis. Estudaremos a seguir uma mensagem do Espírito André Luiz, do livro Estude e Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Influenciações Espirituais Sutis. Então, o próprio livro Obsessão Silenciosa propõe, nessa parte do estudo, a utilização dessa mensagem de André Luiz, que nós passaremos, a partir do estudo de hoje, a extrair observações dos comentários que o livro faz sobre a mensagem de André Luiz. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente as hipóteses de uma influenciação espiritual sutil. Avente, que é uma palavra pouco comum, significa lembre, sugira, tá? Mencione essa hipótese sempre que você experimentar um estado de espírito tendente ao derrotismo, né, que perdure por horas. Cuidado. Você pode estar sendo alvo de uma influenciação espiritual sutil. E é justamente em cima dessas percepções que nós estaremos fazendo os comentários desta noite. Se temos o costume de cultuar sentimentos de menos-valia, baixa autoestima, pessimismo e medo em relação ao futuro, que perdure por várias horas, aventemos, pois, a possibilidade de obsessão sutil, silenciosa. Aqui vai se iniciando os comentários dessa passagem da mensagem de André Luiz. Ora, já tendo usufruído um certo nível de entendimento sobre os objetivos reais da vida, já tendo percebido que nós estamos no mundo de provas, de expiações, de aprendizagens, de barreiras, de certas dificuldades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Se mesmo tendo esses esclarecimentos, nós passamos durante algum tempo a estar alimentando ideias de pessimismo, de baixa autoestima. E isso tem uma certa continuidade,
fatalmente podemos estar no campo de sintonia com espíritos associados às obsessões sutis. Porque, naturalmente, não é para alimentarmos esse tipo de sentimentos e pensamentos. Perante o que nós já aprendemos dentro da revelação espírita, o propósito mais racional é aquele apontado pelo apóstolo Paulo. Rejubilai-vos sempre, estejais mantendo um nível de sentimentos, de emoções positivos e elevados, habitualmente, porque é o resultado lógico para essa nova percepção de vida que nós passamos a alimentar com a nossa aproximação da doutrina espírita. Que história é essa de, diante dos conceitos renovadores, espiritualizantes da doutrina, estarmos dando guarida, alimentando pensamentos que nos colocam para baixo? Algo está errado e precisamos corrigir. Então, prosseguindo, o benfeitor aponta-nos algo imprescindível, que é a virtude da autoconsciência. Quando escolhemos cultuar o auto-engano, insistimos em acreditar que as coisas são diferentes daquelas que mostram as evidências. E aqui é importante lembrarmos que os comentários que vamos estabelecendo nessas lições é alvo de textos que nos chamam mais atenção, mas que não seguem exatamente todo o conteúdo da lição. Por isso, sempre indicamos a leitura do livro. Aqui, através desses comentários, nosso objetivo maior é motivar o aprofundamento com a leitura da obra. Então, às vezes, pode parecer que um slide para o outro não esteja numa sequência lógica, mas estão dentro do capítulo que estamos estudando. Então, o benfeitor aponta-nos algo imprescindível, que é a virtude da autoconsciência. Porque é o seguinte, para que nós percebamos essas alterações nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, e essa percepção seja o mais eficaz possível, é preciso estarmos trabalhando a autoconscientização, a percepção dos verdadeiros valores que alimentamos e que desejamos para nós. Então, quando escolhemos cultuar o auto-engano, insistimos em acreditar que as coisas são diferentes daquelas que mostram as evidências. Aqui nós somos chamados a atenção ao fato de que esses estados pessimistas, de baixa autoestima, eles traduzem uma espécie de auto-engano. Porque, de fato, nós não acreditamos nisso, né? Nós acreditamos no progresso, na evolução, nos ensinos renovadores do Evangelho do Cristo. E como é que podemos estar alimentando percepções de baixa estima?
Então, insistimos em acreditar em coisas que são diferentes daquelas que mostram as evidências. As evidências aqui é uma referência àquilo que já temos como certo, que é a percepção espiritual da vida, que é os objetivos da nossa encarnação no mundo de provas e expiações. Quando conhecemos intelectualmente as leis divinas, mas temos graves limitações no quesito do autoconhecimento, isso nos faz focar no ambiente externo, apontando teorias ornamentadas para os outros, sem aplicar em nossa intimidade. Aqui é importante várias considerações. Na medida em que ampliamos o nosso conhecimento intelectual das leis de Deus, mas não vamos ao mesmo tempo trabalhando o autoconhecimento, como é a grande proposta daquela pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 919, né? Sobre como trabalhar o autoconhecimento. No final do dia, antes de dormir, um trabalho de autoanálise do que passou, que chamou mais atenção nossa durante o dia, para irmos percebendo o que, a princípio, pensamos ou fizemos que não era ou não está de acordo com o que de fato queremos. E aí, trabalhando diariamente o processo do autoconhecimento. É ele que nos leva, como aqui é lembrado, mas temos graves limitações no quesito do autoconhecimento, isso nos faz focar no ambiente externo. Se é assim, meus amigos, conhecendo muito sobre a vida espiritual, sobre o Evangelho de Jesus, e não trabalhando isso focado para nós, acabamos impingindo, impondo aos outros aquilo que, na verdade, era para estarmos trabalhando conosco mesmos. É esse o problema. Aumentar o conhecimento sobre as leis de Deus, mas não está se propondo um trabalho de melhora diária, de autoconhecimento, para a vivência daquilo que agora aprendemos com mais detalhes sobre como devemos nos conduzir. Se a gente não faz isso, acaba a gente se tornando vigilantes do comportamento dos outros. Se os outros fazem ou não fazem aquilo que a gente sabe que é para ser feito, pelo conhecimento das leis de Deus. Então, essa é a advertência que é colocada aqui, apontando teorias ornamentadas para os outros, sem aplicar em nossa intimidade. Aí é um problema sério, né? Gerador da maledicência, gerador da crítica e do julgamento aos outros, por não estarmos efetivamente fazendo o trabalho de autoconhecimento conosco. Porque todos nós sempre temos muita coisa para retificar, para melhorar, para superar, para ressignificar. E quando de fato levamos isso a sério, não sobra tempo para estarmos vasculhando a vida dos outros. É essa a questão. Somos convidados a nos conectar com o nosso propósito existencial, buscando a verdade que nos libertará das ilusões criadas por nós mesmos,
Não é possível essa conexão sem os esforços para nos aprofundar nas verdades da vida. Realmente, à medida que aprofundamos o conhecimento das leis de Deus, nos esforçamos pelo autoconhecimento para aplicar prioritariamente em nós, nós vamos identificando com mais nitidez nosso propósito existencial, buscando a verdade que nos libertará das ilusões criadas por nós mesmos. Não é possível essa conexão sem os esforços para nos aprofundar nas verdades da vida. Então, a grande meta de identificação dos propósitos que trouxemos para a nossa atual encarnação tem a ver com esse trabalho de sintonia fina com as leis de Deus, com estarmos sendo melhores parceiros da espiritualidade benfeitora, para ir, de fato, pelos caminhos da intuição, da inspiração, percebermos com mais clareza os objetivos principais da nossa vinda, da atualidade, da presente encarnação. Vejamos que o problema não é perceber que temos limitações, porque elas não nos impedem de estarmos em movimento de autotransformação. O maior empecilho está na recusa ao esforço de modificação. Então, todos nós trazemos dificuldades, limitações que precisarão de esforços para superarmos. Mas se por um lado há essa percepção dessas limitações, elas não bloqueiam, não limitam nosso movimento de autotransformação, de querer nos melhorarmos. O problema que dificulta, que entrava esse esforço de automelhoramento que todos nós precisamos, é a recusa ao esforço de modificação. Vamos entender a seguir como é que muitas vezes se dá essa recusa. É muito comum a fuga do processo de autoconhecimento pelos mecanismos egóicos, tais como vitimização, culpa, medo do futuro, insegurança, narcisismo, etc., que denotam falta de vontade para os esforços constantes e gradativos. Eis aí o conjunto de armadilhas do nosso ego para atrapalhar o esforço de autoconhecimento. Então, vitimização, eu sofro muito, minha vida é muito atribulada, não dá tempo para eu trabalhar essa história de autoconhecimento. Insegurança, narcisismo, que denotam falta de vontade. Essa questão. Precisamos evitar de estarmos nos auto
sabotando, que é uma autossabotagem, ficar inventando motivos para justificar a ausência de tempo para as reflexões que levam ao autoconhecimento, como é proposto por Santo Agostinho na questão 919. É preciso diariamente percebermos ações, decisões que tomamos, envolvimentos que nos permitimos e que, no impulso em que muitas vezes é tomado, o erro que decorrem disso não é objeto de reflexão. É por isso que precisamos de um tempo diário de autorreflexão, de verificação se de fato era aquilo que eu queria fazer. Eu agi de fato corretamente. É esse trabalho que leva ao autoconhecimento e que abre as possibilidades para a autotransformação. Quando somos claros conosco, o resultado será o autoconhecimento, propiciando o autodomínio e a autotransformação. Não existe, portanto, a possibilidade de mudança em nossa vida sem essa tríade. O processo de mudança em nossa vida passa por essa tríade. Autoconhecimento para propiciar autodomínio e ter, por consequência, a autotransformação. Essa tríade que, de fato, estará expressando progresso, evolução significativa no aproveitamento que a oportunidade reencarnatória nos faculta. É nesse direcionamento que nós iremos evitar as obsessões sutis ou silenciosas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, assinala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Somos convidados a dominar nossas tendências com o fito, com o propósito, com o alvo da autotransformação, realizando a profilaxia da obsessão. Então, essa definição do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos refletir muito sobre ela, porque é ela que nos identifica de fato como espíritas. Somos convidados a dominar nossas tendências. E o objetivo maior disso é o trabalho da autotransformação, que vai expressar a profilaxia, a vacina, a prevenção, a não sermos vítimas das obsessões sutis ou silenciosas. Aqui nós concluímos nosso estudo dessa noite. Agradecemos todos aí que nos acompanharam. Se possível, compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais. Participe conosco na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Até o próximo encontro. Uma boa noite a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.